Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A fé, como nós meditávamos, é luz, porque dá sentido à nossa vida, à nossa existência. É luz porque nos enche de otimismo e de segurança, mas é luz também porque nos introduz no mundo de Deus. O mundo dos homens, sim, que é escuridão, né? Mas o mundo de Deus é luz. É luz. Pensamos a Deus que a gente consiga, né? Sair dessa escuridão, desse mundo terreno, né? E que consigamos penetrar no mundo da luz, que é o mundo de Deus. Bem, vocês sabem que dizem que os convertidos são, de certo modo, mais seguros e mais firmes na fé que os católicos de berço. Eu já tive a oportunidade de verificar isso mais de uma vez. E a razão parece ser a seguinte, né? Que os católicos de berço se acostumaram, né? Estão acostumados com as coisas que ouviram desde criança, né? Sobre a fé. E perderam ou não chegaram a adquirir esse encanto que tem a fé. Ou, vamos dizer, usar a palavra que é mais correta, deslumbramento, né? Que a fé dá. Os convertidos que não estavam acostumados, né? E chegam à descoberta da fé, da beleza da fé, ficam deslumbrados. Então a fé é um deslumbrar-se, né? Diante das coisas de Deus. Vocês devem ter ouvido falar com certeza na história de Helen Keller, né? E Anne Sullivan. Anne Sullivan era a professora Anne Keller. Helen Keller nasceu surda, cega e muda. Vocês imaginam o que é isso, né? Surda, cega e muda, completamente isolada do mundo. E graças a essa outra mulher, Anne Sullivan, chegou a aprender, né? Aprender um monte de coisas, chegou a ser uma mulher culta. Bem, ela conta, não sei se escrevendo, né? Chegou inclusive, me parece, a falar um pouco, mas ela conta o seguinte: muitas vezes tenho pensado quão benéfico seria se cada ser humano fosse atingido pela cegueira durante alguns dias somente. Por contraste, o negrume da cegueira o faria apreciar melhor a visão. Uma vez por outra, faço uma sondagem entre os meus amigos dotado de vista, a fim de descobrir o que é que eles veem. Recentemente perguntei a uma amiga que acabava de voltar de uma longa caminhada pelos bosques o que havia observado por lá. Nada de particular, replicou ela. E continua a Helen Keller. Como é possível, perguntei então a mim mesma, passear durante 1 hora através do arvoredo sem nada ver que seja digno de nota? Eu, que não possuo o dom da vista, descubro meramente através do tato centenas de coisas que me despertam interesse.
tateio a folha de uma planta e sinto a delicada simetria das suas nervuras. Por vezes o coração chora-me no peito, com o desejo de ver todas essas coisas que a cegueira me esconde. Se o simples contato da mão me pode dar tanto prazer, quanta mais beleza a visão das coisas poderia revelar-me? E já me tenho abandonado a imaginar o que é que eu mais gostaria de ver se me fosse dado o uso dos olhos, digamos, por 3 dias somente. Eu, que sou cega, posso dar uma sugestão àqueles que vêm: façam uso dos olhos como se amanhã a cegueira os esperasse. Façam uso dos olhos, façamos o uso dos olhos da fé. Entendem? Então o que acontece? Acontece que nós nos acostumamos, né? Quando um convertido descobre, né, que Jesus está na Eucaristia, chora, se comove, se prepara, né? Se prepara super bem, né? Não se acostuma com o Nosso Senhor, né? Cada encontro é um encontro especial, único. Eu me refiro à Eucaristia, podia falar outras coisas também. E nós, né? E nós que somos católicos de berço, que muito bem, a gente vai comungar, agora sofre, né? Por causa da pandemia, tal, mas isso causa uma certa emoção em nosso coração? Não, por quê, né? Porque falta o deslumbramento da fé. Nos acostumamos, né? Muito bem, então vejam, a fé não desvenda o que está oculto, porque a fé é escuridão, né? Mas a fé causa um deslumbramento, uma admiração, um gozo, né? Mais ou menos como o cientista, o bom cientista, diante dos mistérios da ciência, né? Tal, se deslumbra. Também já contei a vocês isso. Eu tinha um colega, quando fazia universidade, que fazia física e era apaixonado pela física. Nós saímos da universidade juntos, muitas vezes, e eles começaram a me falar, né? Olha as estrelas. Bom, eu olhava as estrelas lá, eu dizia, puxa, você sabe a distância que há entre as estrelas, enfim, né? Dizia, olha, pode ser que essas estrelas não existam mais, né? Porque estão tão distantes que a luz continua chegando, etc. Eu ficava assim encantado. Já contei a vocês também aquela minha professora de botânica, que nós maldosamente, né, dizíamos que tinha se casado com a botânica, porque a gente chegava cedo, ela estava lá no laboratório, saímos tarde, ela estava no laboratório. Era uma mulher apaixonada, né, de fato. E uma vez, numa aula de morfologia vegetal, né, estávamos lá no laboratório, né, todos olhando lupa, tal, ela na lupa dela, tal, vendo lá as partes, né, da folha, etc. De repente ela dá um grito, venham. E aí fomos lá, aí olhamos, olha, né, que estômago mais belo. Então, estômago, parece 2 feijõezinhos assim, né, que estão na folha, que são órgãos de respiração da folha. Bom, olha que maravilha, pois é isso, né? Então o artista, diante da beleza de uma obra de arte, se encanta, se admira. Esse é o deslumbramento, né? Bom, então a fé não revela o escondido, mas a fé deslumbra, né? Causa uma profunda admiração, deslumbrar-se, ter fé, deslumbrar-se com o amor de Deus por nós, né? Por isso os santos se emocionavam, né? Se emocionavam. O cura d'Ars, quando tocava a Eucaristia, né, na missa, começava a chorar. Já não precisa chorar, hein? Mas, quer dizer, por quê? Porque via o que nós não vemos, né? Via o quê? O amor de Deus. Então,
uma Santa Teresinha que certa vez conta-se na vida dela, né, que estava na cela, entrou lá uma outra religiosa e ficou admirada com o olhar de Santa Teresinha, que parece estar costurando, né, mas estava assim olhando, e falou: Teresa, o que você está pensando? E ela respondeu: no Pai Nosso. Que coisa tão bela, né? Chamar Deus Pai. Se deslumbrava, né? Só com a consideração de que Deus era Pai. Isso é fé. Isso é fé. Volto a insistir. A fé não é saber como. A fé não é saber como Jesus está na Eucaristia. A fé não é saber como Deus é 1 e 3, é trino, né? Não é. Porque, inclusive, isso nós nunca vamos saber. Nem no céu. No céu vai ter uma visão bem mais clara de tudo. Mas por quê? Porque são mistérios que ultrapassam a nossa capacidade de entender. Nós somos criaturas. Deus é criador. Só Deus é capaz de entender a si próprio perfeitamente, né? Então a fé não é saber como, a fé não é dizer por que Deus faz isso e aquilo. O que é a fé? É um deslumbramento diante do quê? Do mistério. O que é o mistério? Sempre o mistério é o amor de Deus. Todos os mistérios são o amor de Deus. O mistério da criação é o amor de Deus. Os mistérios propriamente religiosos, né? A Eucaristia é o amor de Deus. Veja, Deus nos ama tanto, 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 que se humilha e fica escondido ali, né? No sacrário, né? E como dizia São José Maria, está 2000 anos esperando por nós, lá, né? E se põe inerte nas nossas mãos, na nossa boca, né? Isso é fé, né? Pensar, por exemplo, que Deus quis que nós tivéssemos uma mãe espiritual, né? Uma mãe que nos ama, né? Com um amor que a gente não é capaz de imaginar. E também, se pensa um pouquinho, é indigno. Nós somos completamente indignos do amor de Deus, né? Da ternura de Deus, da ternura de Nossa Senhora. Então, quer dizer, a fé é luz quando causa esse deslumbramento, né? Esse deslumbramento. Bem, então, pensamos um pouquinho, né? Quando é que a luz é capaz de causar um deslumbramento? Perdão, quando a fé é luz capaz de causar um deslumbramento. Se não nos deslumbra, é porque nós nos acostumamos com as coisas de Deus, com a Eucaristia, com a missa, com a oração. E o que fazer para, portanto, não acostumar-se, né? O que fazer para ter essa sensibilidade que têm os convertidos? Eu pensava em duas coisas que nos ajudam a não se acostumar e, portanto, a deslumbrar-se, a alcançar o deslumbramento da fé. E o deslumbramento e o gozo e a alegria que a fé dá, né? Primeiro, que é preciso meditar, né, nas coisas já conhecidas. Preciso pensar, né? Nas coisas humanas, a gente faz assim, quando uma pessoa gosta da profissão, gosta do que faz, pensa, né? Pensa constantemente naquilo, tá, né? A gente pensa naquilo que a gente ama. E nas coisas humanas a pessoa pensa num negócio, algo que ele faz, que ele gosta, ele pensa e vai descobrindo coisas novas, né? Dentro daquilo que ele conhece, e vai conhecendo melhor, e vai tendo ideias melhor, e vai fazendo melhor o seu trabalho, né? Bem, é igual. Então eu preciso pensar. Pensar não é outra coisa que fazer oração. Então eu preciso fazer oração. Fazer oração com o quê? Com essas grandes verdades da fé. Pois é, né? Com essas grandes verdades da fé. Então ele vai lá na capela, vai na igreja, né? Olha para Jesus no sacrário e começa a pensar, né? Pensa no que a fé te diz. Está lá Jesus, por amor a ti, escondidinho.
está lá com o seu corpo, com a sua alma, com o seu sangue, com a sua divinidade, que escuta a gente, que nos ama, né? Que é nosso Pai, que é nosso irmão. Vai lá, pensa, né? Começa a pensar, pensa que Jesus está, pensa em você, né? Pensa que condições Jesus põe para entrar no teu coração. Praticamente nada, né? Que não tenha pecado mortal, né? Só isso. Vai pensando na distância que há entre Jesus e você, né? Deus e você. E Deus te trata assim, né? Como um filho, como tal, te perdoa, te compreende. Pensa, tá? Pensa na missa. Pensa no que nos diz a fé sobre a missa, né? Que é a renovação incruenta, quer dizer, sem dor, do sacrifício cruento, doloroso de Cristo na cruz. Renovar vem do latim renovare, né? Tornar novo, tornar atual. Então a missa atualiza o sacrifício de Jesus. Com outras palavras, quando nós estamos na missa, né? Quando o sacerdote toma o pão e diz, então Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e disse, nesse momento não estamos mais na igreja, estamos diante do Calvário, né? Jesus está morrendo, não está morrendo outra vez, é a mesma morte. Pensa nisso. Aí você vai pensar como se preparar para a missa, né? Como você usa as orações da missa, onde você está com o coração, quando você está na missa, e assim por diante. Pensar na paternidade de Deus, né? Que Deus é meu Pai. Pensa, faz oração, né? O que quer dizer isso? Que Deus é meu Pai. O que fazem os pais amam os filhos mais que a si próprios, né? E esse meu Pai é Deus, e esse meu Pai, que é Deus, é Senhor do mundo, né? É dono da história. E quantas consequências a gente vai tirar daí, que é deslumbramento, né? Que portanto a gente não pode ter medo de nada, o nosso futuro é seguríssimo, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas ao mesmo tempo eu sei, amanhã vai ser um dia maravilhoso, porque é meu Pai que cuida desse meu dia, e portanto essas considerações deslumbram e enchem o coração de otimismo e de paz. Então a primeira coisa, para que a fé seja um deslumbramento, né? Para que nós não nos acostumemos, é isso, meditar, pensar, né? Segunda coisa, que não vai ser eu me expresso bem, né? Realizar com o coração as práticas religiosas, com o coração, como o recitar as orações, como fazer o sinal da cruz, né? Como acompanhar cada rito da missa, fazer com o coração, né? Então, como a gente faz, por exemplo, a coisa mais simples, um sinal da cruz, como a gente faz, né? No Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Desse jeito assim, ridículo. Ou ele faz o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Isto é, pensa no que está falando. Quando nós rezamos uma Ave Maria, né? Vocês já se deram conta de como é bela a Ave Maria? Não vou comentar aqui, já comentei em outro recolhimento, né? Mas como é bela quando a gente reza a Ave Maria com o coração, né? Isto é, não são umas palavras, né, juntas umas com as outras, não, mas é alguém que se dirige a alguém. Então eu rezo a Ave Maria e penso nela, e estou dizendo a ela. A mesma coisa o Pai Nosso, né? Todos esses gestos que a gente, religiosos, por exemplo, quando a gente entra na igreja, como é que nós fazemos a genuflexão, né? São José Maria nos recomendava, né, que a gente pusesse em cada ato de piedade muitíssimo cuidado, né? Fizesse as genuflexões com pausa, dizendo alguma coisa no coração, porque está lá Jesus, né? A gente está fazendo uma reflexão para ele. Então, dissesse algo, Senhor, creio que está aqui escondidinho no sacrário, te amo. Aos sacerdotes, São José Maria aconselhava a que a gente vivesse muito bem as rubricas da missa, né? As rubricas são as indicações em vermelho, né? Que o sacerdote tem que fazer. Fala isto, abre os braços, fecha os braços, né? Etc. Então ele dizia,
que esses pequenos detalhes são manifestações de fé. E não não apenas manifestações de fé, tem um valor que é de preservar a fé e, assim, afastá-la do perigo de acostumar-se. Bom, pois é isso, né? Então, quando nós nos distraímos na igreja, quando nós comungamos sem devoção, quando nós fazemos maquinalmente uma genuflexão com o sinal da cruz, não quer dizer que nós não temos fé, né? Mas, por outro lado, nós estamos correndo um grande risco, que é o de acostumar-se às coisas divinas. E, portanto, acostumar-se à fé e, por isso mesmo, diminuí-la, né? E com a diminuição da fé se diminui a esperança e a caridade, isto é, todo o amor de Deus. Bom, esse era o grande segredo de São José Maria, e o segredo dos santos era esse, né? Realizar as práticas com a simplicidade e com o sentido do sagrado que tem as crianças, né? Ou que tinham as crianças, eu já não sei muito, né? Mas que tem as crianças, né? Bem educadas, o sentido sagrado. Então, quando rezam, tem um sentido de que Deus está lá, de Deus está vendo, pois assim deveríamos fazer cada um de nós, né? Bem, então a fé, por um lado, é esse deslumbramento, né? Que volto a dizer, não é saber porquê, mas é deslumbrar-se, e com o deslumbramento vem um imenso gozo, uma imensa alegria. Mas, por outro lado, também a fé é luz, quando é capaz de introduzir-nos nesse outro mundo, que é o mundo de Deus. Isto é, quando a fé é uma atitude, isto é, um posicionar-se na vida. Então, é um conjunto de coisas que nós vemos e tocamos, né? São as coisas externas que nós damos muita importância. O sucesso econômico, né? O bem-estar físico, o nosso descanso, as nossas ambições materiais, a todo o mundo, né? Que nós damos muita importância. Mas há também um conjunto de outras coisas que não se vê, não se toca, que é um outro mundo, e esse sim tem muita importância. Quer dizer, há dois mundos, né? Um mundo que se vê e que se toca, um mundo que não se vê e não se toca, só se vê e se toca com a fé. Bem, então a fé é o que possibilita entrar nesse outro mundo, que é o mundo real. É um mundo que não se toca, que não se vê, mas é o real, esse é o mundo real. Quer dizer, é o mundo invisível, é o mundo da graça, é o mundo de Deus, é um mundo também com ambições, como o mundo terreno, como o mundo que a gente vê e toca, com ambições, com desejos, com amores, né? Certo? Assim como o mundo terreno há ambições e desejos que não são ruins, né? São boas. Esse mundo que nós tocamos é bom quando é levado para Deus, né? Quando se fecha em si mesmo, quando é só isso, é uma desgraça. Bem, então a fé faz penetrar nesse outro mundo. Como é que a fé faz penetrar nesse outro mundo? Bom, primeiro, se nós vemos bem o que falamos antes, né? Se houver um deslumbramento, nós acabamos encontrando, ou melhor, fundindo as verdades da fé no mundo comum, né? Então eu vou procurar, por exemplo, trabalhar com presença de Deus, né? Vou procurar, antes de fazer as coisas, dizer por que eu estou fazendo isso, né? Tá? Eu vou seguir aquele pequeno conselho que dava São José Maria em caminho. Antes de fazer qualquer coisa, considera na presença de Deus, né? O que Deus quer que eu faça aqui. Tá? Antes de fazer qualquer coisa, para um pouquinho, pense em Deus, fala isso daqui, como é que Deus quer que eu faça? Que sentido tem isso que eu faço? Esse cultivo da presença de Deus, que está sempre ao nosso lado, nós nos esquecemos, né?
Então, penetrar nesse mundo é fazer com que esse mundo não fique lá na consciência, não se reduza aos momentos que a gente reza, para rezar, mas que embeba e que encharque todo o nosso dia. Como se faz isso? Dizia, se nós nos esforçamos para viver, né, com o coração as práticas religiosas, já demos o primeiro passo. O segundo passo, esforçarmos para considerar sempre Deus em tudo, né? Também dizia São José Maria uma coisa muito interessante, dizia assim, ó, quando a gente ama alguém ou algo, a gente pensa nesse alguém e pensa nesse algo. Quanto mais a gente pensa, né, mais a gente quer estar com esse nosso amor, né? Quanto mais quer estar, mais pensa. Bom, isso vale exatamente para Deus. E vale para... Eu preciso pensar, né? Preciso pensar que Deus está ao meu lado, preciso desejar estar com Deus, preciso que Deus embeba o nosso dia. Esse esforço, uma vez e outra, e outra, e outra, vai fazendo com que essa fé, porque isso é um exercício da fé, encharque tudo. E aí vivemos com os pés nesta terra e com o coração no céu. Bom, vamos pedir a Nossa Senhora, né, Nossa Mãe do Céu, que nos faça crescer na fé, né, no amor de Deus. Crescer, por um lado, nessa confiança absoluta no que Deus faz, né? Que nos ajude a renovar a nossa disposição de aceitar amorosamente tudo que Deus manda. Não querer entender nada, né? Aceitar tudo. E que depois nos alcance esse deslumbramento que tinham os santos, né? Essa emoção quando a gente toca a Eucaristia, quando a gente assiste à missa, quando a gente pensa em Nossa Senhora, que é a nossa mãe, né? Vamos pedir a ela, né, que nos dê essa graça de que a fé seja para nós realmente vida, né? Vida da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.